Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos agora na página 91 do livro 4, o item 56 do material didático, Perseguição na França. Bom, a França fazia parte do Império Romano Germânico, tá bom? Nós estamos estudando ali próximo do ano 1545, eles estão em guerra, tá bom? Porque católicos e protestantes continuam brigando na Suíça. Na Alemanha, como a Alemanha pertencia ao Sacro Império Romano Germânico, eles estão agora combatendo o protestantismo, tá bom? E eles estão envolvidos em perseguição. E como o Império Romano, o Sacro Império Romano Germânico, ele é católico, ele vai perseguir tanto o protestante quanto o anabatista. Bom, coloquei para vocês aqui um historiador daquele livro, o Livro dos Mártires, de John Foxe. É um livro que você encontra, a CPAD até publicou esse livro. É um livro que vocês devem ler. É um livro que vocês devem ler porque é inspirador nós vermos como aqueles cristãos sofreram. E tanto que eu sempre digo, o nosso galardão não dá nem para pensar em comparar com eles. Porque nesse período aqui, os cristãos estão sendo torturados das maneiras mais bizarras, irmãos. Ok? Os cristãos estão sendo torturados de todas as maneiras. Bom, o livro diz: a Francisco Bribard, secretário do cardeal de Pelay, cortaram-lhe a língua e depois foi queimado. Isso foi em 1545. Jaime Cobart, um diretor de escola na cidade de St. Michael, foi queimado naquele mesmo ano por dizer a missa é inútil e absurda. Esse daqui ele era protestante, tá bom? Ele foi criticar a missa católica, queimaram ele. E prossegue: nessa mesma época, 14 homens foram queimados em Malta, e suas mulheres obrigadas a permanecer por perto e contemplar a execução. No ano de 1546, Pedro Chaput trouxe uma quantidade de Bíblias em francês à França e as vendeu publicamente. Por isso foi levado a juízo, sentenciado e executado poucos dias depois. Pouco tempo depois, um paralítico em Vix, um diretor de uma escola em Fera, chamado Estevão Poliotti, e um homem chamado John English, foram queimados pela fé. Olha, isso aqui, 1545, 1546. Tá bom? Então nós já estamos aí cerca de 30 anos depois que Lutero fez o início do protesto. O que mudou para os cristãos? Na verdade, nada. Antes eles eram perseguidos pela Inquisição Católica. Agora eles serão perseguidos pela Inquisição Católica, quando estiverem num país católico, e pela Inquisição Protestante, quando estiverem num país protestante. Nesse período, quem é que vai estar daqui a pouco reinando na Inglaterra? É aquela senhora que eu falei para vocês, Maria Sanguinária. Então, a reforma, ela diminuiu o poder da Igreja Católica. Mas podemos dizer que, em termos de perseguição, ela, na verdade, não diminuiu nada. Então, nessa França, que era, nesse período, católico, ligado ao Sacro Império Romano Germânico, eles matavam, tá bom? Queimando na fogueira e por outros métodos também, torturando, tá bom? Bom, ainda na página 91, eu coloquei aí uma das batalhas que eles se envolveram, teve muitas batalhas, as guerras eram constantes, a Batalha de Mühlberg, em 1547. Foi uma batalha entre o imperador Carlos V contra os protestantes da Saxônia, liderados por Frederico I da Saxônia e Filipe I de Hesse. A batalha foi um desastre para as tropas protestantes, que perderam muitos domínios. Então, olha o que aconteceu nessa batalha. Esses dois príncipes que ele citou, Frederico I e Filipe I, eles eram príncipes de uma região da Alemanha em que eles chegaram a ter uma certa autorização para eles manterem o protestantismo ali. Mas o imperador, Carlos V, mudou a sua posição e resolveu atacá-los. Então eles tinham feito uma aliança entre eles, os líderes desses locais que eles chamavam, vamos dizer, como um Estado brasileiro, tá bom? E quando o imperador se
revoltou contra eles, eles se uniram, mas acabaram perdendo a guerra. E quando perderam a guerra, o que aconteceu? O catolicismo foi implantado de novo nessa região. Lembre-se que o príncipe da Saxônia foi aquele que protegeu Lutero, tá bom? Então ele conseguiu vencer os protestantes. E aí o catolicismo se fortaleceu na Alemanha. Daqui a pouco surge outra revolta, e outra, e a Europa vai viver de revolta assim, irmãos. Se você estudar, existe enciclopédia sobre as guerras do mundo. Se você estudar aquele livro, As Guerras do Mundo, você vai encontrar um monte de guerras católica protestante. Tá bom? Eu me nego a dizer que esses homens eram cristãos. Eu me nego a dizer que esses homens eram cristãos. Bom, o ponto 58 do material didático, James Gruet, eu vou falar, esse homem ele foi preso e torturado na Suíça, que era dominada por Calvino. Ele vai criticar Calvino e Calvino vai mandar matar ele, para vocês verem como eram os protestantes, né? Eu cito aqui um historiador, né, que o texto dele, o título é A Inquisição Protestante. Vocês têm um link completo, lá tem dezenas de casos de como os protestantes capturavam e torturavam pessoas, e até não era só anabatista não, católicos também. Bom, então esse historiador diz, em 1547, James Gruet se atreveu a publicar uma nota criticando Calvino e foi preso, torturado no potro, 2 vezes por dia durante 1 mês. E finalmente sentenciado à morte por blasfêmia. Seus pés foram pregados a uma estaca e sua cabeça foi cortada. O que é que os protestantes fazem? Eles contam só uma parte da história de Calvino. Isso está errado. A teologia de Calvino, sinceramente, não me interessa, porque ela é uma teologia herética. A teologia dele segue a teologia de Agostinho de Hipona. Calvino defendia o que está na confissão de fé deles, que nós vamos estudar mais à frente, de Westminster, defendia que os anjos que pecaram, pecaram por ordem de Deus. E os homens também. Bom, os anjos, qual o anjo que a Bíblia destaca que pecou? O querubim ungido. Pecou e se tornou Satanás. Aquele que era chamado de protetor foi chamado de destruidor. Segundo Calvino, Satanás, o querubim ungido pecou por ordem de Deus. Ele obedeceu uma ordem de Deus. É claro que isso está defendendo Satanás e está acusando Deus. Está dizendo que Deus é o mandante do mal no mundo. Isso é inaceitável. Uma doutrina que acusa o nosso Deus e defende Satanás. Isso está errado, irmãos. Isso está errado. E é uma doutrina agressiva. Eu não sei como tem gente que prega essa doutrina. Então, veja, ele torturou no potro. O que era o potro? Se você olhar aí no rodapé, eu coloquei até um comentário sobre o que é potro. Tem ali o número 3. E lá no rodapé eu comento. O potro era um método de tortura utilizado pela Inquisição católica e protestante também, tá bom? O réu era deitado em uma cama feita com ripas e tinha seus membros amarrados com cordas. Usando uma haste de metal ou madeira, a corda amarrada era enrolada até ferir o acusado. Então ele ia girando, né, aquela madeira, e a corda ia então apertando e aquilo ia esticando, tá bom? O preso, o torturado. Vocês já viram, por um exemplo, dessa tortura lá naquele filme Coração Valente. Tá bom? Lembre-se que tinha um católico lá dirigindo aquela tortura. Por quê? Ele estava se levantando contra o rei. Segundo a crença católica, o rei era um representante de Deus. Então quem se levantava contra o rei se levantava contra Deus. A autoridade católica ia lá para punir essa pessoa, torturar ela para ver se ela confessava a fé católica e depois podia até matar, porque segundo Agostinho de Hipona, assim ela era salva. Aquela tortura lá foi exatamente o que esse homem sofreu nas mãos de Calvino. Ok? E essa tortura era feita 2 vezes por dia durante 1 mês inteiro. Imagina, esse homem estava destruído. Imagine lá naquele filme Coração Valente, ok? Ele sofrendo aquela tortura
2 vezes por dia por um mês inteiro. Ali ele sofreu uma tortura, né, por um período talvez de 20 minutos, talvez de 1 hora, talvez um pouco mais, até que ele foi executado. Então, Calvino, irmãos, ele era um político, e daqui a pouco nós vamos chegar na vida dele especificamente, mas ele era um político, infelizmente, nesse período ele já estava perseguindo pessoas. Nós vamos ver que Calvino mandou espião até para o Brasil, irmãos. Eles dizem que são missionários, mas os portugueses prenderam eles aqui, mataram, porque na verdade eles vieram como espias e depois eles invadiram e fizeram o Rio de Janeiro a França Antártica. Tá bom? Calvino mandou, que eles chamam de missionários, na verdade foram pessoas para implantar também lá na região norte do Brasil, que depois os portugueses conseguiram eliminar eles, mas os calvinistas, quando estiveram no Brasil, eles também executaram católicos. E o Papa Francisco disse que vai beatificar esses católicos. Eu vou contar a história deles também para vocês. Bom,